Por que a Rússia é tão grande? A Rússia é o maior país do mundo, com uma área de 17,1 milhões de quilômetros quadrados. Em seu território caberia, por exemplo, 25 Franças ou 47 Alemanhas. As razões para um tamanho tão grande residem na história. No início, a Rússia foi formada tradicionalmente por um Estado europeu. Até os séculos XV e XVI, numerosos principados lutaram entre si. Então Moscou prevaleceu. Ela conseguiu suprimir todos os competidores e unir os territórios onde os russos viviam. Então começou a coisa mais interessante. Já no governo de Ivan IV, que nasceu em 1533, os cossacos russos se mudaram para desenvolver as terras além dos montes Urais, a Sibéria e o Extremo Oriente. Hoje, os territórios da parte asiática da Rússia representam 77% do seu território. Portanto, foi o desenvolvimento da Sibéria que tornou a Rússia um país com o maior território. Moscou anexou e desenvolveu os territórios orientais sem maiores problemas. Já em 1645, os russos chegaram às margens do Oceano Pacífico. Existem duas razões para explicar a facilidade com que os russos não encontraram resistência significativa para anexar a Sibéria ao seu território. Primeiro, poucas pessoas viviam em terras vastas e frias. Até hoje, a densidade populacional é baixa, apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado, e no século XVII era ainda menor. Em segundo lugar, as tribos que conseguiram se estabelecer na Sibéria, em sua maioria, não viram problemas em se juntar à Rússia. Muito pelo contrário, os nativos da Sibéria viam vantagem em comercializar com os russos. Os russos não procuravam suprimir as tribos locais. Eles estavam interessados principalmente em peles, uma mercadoria valiosa no comércio com o restante da Europa. As tribos podiam facilmente manter seu modo de vida e a Rússia garantia sua segurança em troca. Isso agradava a todos, então o desenvolvimento da Sibéria foi pacífico. Ao mesmo tempo, no oeste e no sul, a Rússia cresceu muito mais lentamente. Para expandir essas áreas, os russos tiveram grandes guerras com a Polônia, Turquia e outras potências influentes. O isolamento das rotas marítimas e, como resultado, a falta de amplas oportunidades para desenvolver a frota militar e mercante tornou-se uma das razões mais importantes para o desejo da Rússia de alcançar os portos livres de gelo dos mares Báltico e Negro, bem como a costa do Pacífico do Extremo Oriente. Essa política foi delineada ainda no reinado de Ivan IV, no século XVI, mas estava destinada a ser plenamente realizada apenas durante o reinado de Catarina II, no século XVIII.
A ideia de expansão nos países da Ásia Central tinha como objetivo a busca por matéria-prima, de onde se exportava seda, algodão, caracu e numerosas riquezas minerais. Com o início da Guerra Civil Americana, os suprimentos de algodão para a poderosa indústria têxtil russa estavam comprometidos. Por isso, as terras quentes da Ásia Central apresentavam uma eficiente solução para esse problema. Como os russos mantiveram as elites locais e não se intrometiam nos costumes locais, não tiveram grande resistência. Também devemos levar em consideração que os russos trouxeram muito progresso a essa região. 3/4 da economia dessa colônia foi subsidiada pela União. Como observou o orientalista russo Alexei Vasiliev, nenhuma metrópole como a Inglaterra, França, Portugal, Holanda deixou em suas colônias uma economia tão desenvolvida como a Rússia na Ásia Central. Não devemos esquecer que sem tecnologia não se ganha uma guerra. Por isso devemos esquecer o falso bordão de que a Rússia era um país atrasado e feudal. Camponeses com forquilhas nunca conseguiriam conquistar territórios em grandes potências como a Polônia, a Lituânia e a Finlândia. Nem poderia defender seu vasto território de potências hostis como a Suécia, o Japão, a Turquia e a Alemanha. Em termos de produção de armas de fogo e outras armas, em matéria de qualidade e diversidade, a Rússia já era, no século XV, um dos líderes europeus. As vitórias alcançadas nesse período, como a captura de Kazan, a conquista da Sibéria e assim por diante, foi devido à qualidade e ao sucesso do uso de armas de fogo. A chave das vitórias militares está na tecnologia de um país e em sua indústria, principalmente na siderurgia. Na primeira metade do século XVIII, o imperador Pedro, o Grande, começa a desenvolver a exploração das jazidas de minério de metal. Foi nessa época que o engenheiro de Minas Cosma Frolov construiu para a mineração de ouro a maior estrutura hidráulica do mundo. A produção de ouro e prata forneceu recursos para a indústria bélica, a produção de armas, pólvora, sapatos e tecidos. Já em 1725, um alto forno foi inaugurado em Nizhny Tagil. A indústria Demidova foi a maior do mundo. E em 10 anos, a Rússia, em termos de produção de ferro gusa, tomou a posição de primeiro lugar no mundo e o manteve até o início do século XIX. O ferro mais barato das fábricas estatais dos Urais era exportado para a Inglaterra, onde foi utilizado na Revolução Industrial. A indústria siderúrgica deu a base para o setor de armas e artilharia, algo que acelerou o processo de unificação e a demarcação das atuais fronteiras. Seria impossível conceber a conquista de um território de cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados sem um apoio tecnológico industrial, algo não condizente com um país atrasado e medieval. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Júlio Batista. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante.
Saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.